eu estive atento desde o primeiro momento, ainda estamos atentos àquilo que Deus tem proposto. Obrigado, irmão. Agora vai. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Aquilo que o Senhor tem proposto. E, meus queridos, eu gosto sempre de ilustrar com coisas do cotidiano. Estamos aqui no culto de oração. E a palavra que, desde que quando o pastor nos convocou para estarmos aqui, como já foi explicado, ele está fazendo um curso para aprimoramento, né? E o obreiro ele jamais para. Eu mesmo estou já fazendo um outro curso diferente. A partir de amanhã vamos fazer um curso online, mas eu quero trazer à memória dos irmãos uma coisa que aconteceu recentemente. Essa pane mundial que aconteceu, né, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook também, me fizeram assim perguntar a mim mesmo. Fazer uma pergunta para mim. E a nossa comunicação e a nossa comunhão com o Senhor? Sim, porque tem pessoas que têm apenas e vivem tão somente para a comunicação e vamos chamar comunhão digital. Eu falava para alguém e dizia, olha, a tecnologia que se usa para o bem, né, tanto é que estamos aqui veiculando para quantas pessoas que podem estar em seus lares, que não puderam vir, mas que podem participar. Então é a tecnologia que é usada para o bem, mas a mesma tecnologia que é usada para o bem é usada para o mal. E ontem eu sei que eu estava com o celular no momento funcionando, no outro já não estava, aí minha esposa ligou para mim, disse, Cláudio, está sabendo, está tudo parado. Eu digo, é por isso que eu tentei mandar, e a gente vai se acostumando, né? Manda telefone, antes era para ligar, agora é mais para mandar mensagem. Aí eu digo, meu Deus, e foi aquela coisa, e meus irmãos, aí isso me fez assim trazer a título de ilustração a mensagem que o Senhor já tinha trabalhado no meu coração, porque Deus deseja comunicar-se, ter comunhão com o seu povo. E louvado seja Deus, que a tecnologia, irmãos, ela pode falhar, e falha. Energia falta, quantas vezes, né? Água falta, mas a palavra do Senhor jamais falhará para conosco. Então eu fiquei pensando nisso, digo, meu Deus, se nós fôssemos depender dessa tecnologia para mantermos comunhão uns com os outros, e principalmente com Ti, Senhor, estaríamos numa situação muito difícil. Meus amados, eu quero aqui, o irmão perguntou o tema, tempo de orar. Eu pediria que os irmãos, aqueles que pudessem, ficassem em pé em reverência à palavra do Senhor, vamos tratar como um texto áureo, mas depois vamos trazer mais outros textos. É uma espécie de mini estudo, certo? Eu prometo não cansá-los, não serei prolixo, mas a palavra do Senhor também não podemos correr, né? Temos que dar tudo de maneira equilibrada. Então, tempo de orar, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lembrando aos irmãos que essa carta, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ambas são cartas escatológicas, ou seja, que tratam das últimas coisas, dos últimos tempos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e o 25. Todos encontraram, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Orai sem cessar. Versículo 17. E agora o 25. Irmãos, orai por nós. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a oração é um tema recorrente na palavra do Senhor. Eu creio, nunca fiz comparações, mas é um dos temas que mais se destaca, do Antigo até o Novo Testamento. Você encontra questões de homens, mulheres,
Ana, a mãe do profeta Samuel, Elias, Eliseu, tantos outros que obtiveram vitórias, mas não apenas vitória. Por meio da oração, o nome do Senhor foi glorificado. Por meio da oração, as coisas foram modificadas. Onde havia um ressecamento espiritual, uma aridez espiritual, o avivamento foi derramado pelo poder do Espírito Santo. E eu, meus irmãos, tenho que trazer nessa noite uma pessoa, que não foi apenas uma pessoa, mas o nosso Salvador. E ele foi aquele que mais orou. E eu estava aqui procurando o texto, e eu confesso que é difícil. É difícil não encontrar uma ocasião ou um lugar ou uma situação no qual Jesus não estivesse orando e intercedendo. E sempre eu digo, porque a Bíblia, irmãos, sendo a palavra de Deus, permite que você faça a pergunta, porque é um livro vivo, é a palavra do Senhor. Eu digo interessante, Jesus, como eu ouvi isso de um pastor, ele não precisava fazer exatamente nada de tudo quanto ele fez, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas nós vamos ver aqui ele na sua humanidade, não somente tendo sede, fome, pedindo pão, mas ele mesmo sendo o pão da vida, dando sua vida em favor de nós, mas como homem, ungido, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui em algumas passagens, e depois eu vou procurar trazer de uma maneira muito prática, por que orar? Porque muitas vezes, eu creio que não somente pastores, mas qualquer cristão já passou por aquela pergunta, mas se Deus, já foi muito me perguntado isso, já fui muito questionado, mas se Deus sabe tudo, antes de estar na nossa mente, antes de sair da nossa boca, Deus sabe de tudo, então para que orar? Eu só tenho uma resposta, meu querido: comunhão. Deus deseja comunhão. Antes de adentrarmos nos textos, Jesus, quando foi curar o servo do centurião, ele disse: eu irei e o sararei. E eu fiquei meditando também sobre isso, que não é o texto que nós vamos ler. Aí, meu irmão, sabe o que é que me veio à mente? Jesus não poderia dizer: está curado, e olha, eu vou dormir agora, mas é porque Jesus ama, irmãos, a nossa companhia. Jesus não era um populista, um líder populista, que muitas vezes, como nós vamos ver, as multidões ele deixava para descansar ou para estar em comunhão com o Senhor. Mas é interessante, eu fiquei atento. Com certeza trarei esse texto em outra ocasião, mas é maravilhoso. Ele disse para o centurião: eu irei e o sararei. Quer dizer, atitude. Mas só Deus sabe o que ele ia falando ao lado do centurião. Meus amados, vamos abrir primeiramente em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1 e o versículo 35. É um estudo simples, irmãos. Se houver alguma eloquência nessa noite, que seja a eloquência do Espírito Santo. Marcos 1, versículo 35. Esperar que todos encontrem. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Louvado seja Deus. Meus irmãos, isso nos traz, uma coisa leva a outra. Quantas e quantas vezes perguntamos ou somos perguntados: como o irmão está? Como o pastor está? Ah, irmão, estou passando por um deserto. E eu comecei a pensar: deserto não é lugar de maldição, não. Foi no deserto que o Senhor alimentou seu povo. É no deserto que as oportunidades surgem, que elas aparecem. É no deserto, nos desertos da vida, que Deus se manifesta e que Deus se revela a cada um de nós. Uma vez um pastor, um querido pastor, ele foi meu professor de escola dominical. E naquela época não tinha celular. E ele estava numa angústia, ele contou depois, estava numa angústia, num desespero de alma. Sabe aquelas angústias que toma conta, que a gente diz: olha, eu vou procurar o irmão Pedro, vou procurar o irmão Joel para orar. Aí procurou um, não encontrou, procurou outro, não encontrou, e ele tinha carro, saiu batendo, resultado, dormiu dentro do carro.
E ele disse que serenou depois, e dando testemunho, que Deus não queria, na verdade, que ele fosse ao encontro de ninguém, porque Deus iria ter com ele face a face, como nós podemos falar. Anjos não apareceram. E ele ficou tão cansado, foi na casa do irmão, o irmão não estava, foi na casa do outro irmão, o irmão também estava viajando e aquela coisa toda. E ele disse, meus irmãos, eu aprendi. Quando Deus, porque Deus fecha e abre portas, quando nós tentamos empurrar, é difícil, porque além de não sermos abençoados, Deus não é que Ele vai castigar, mas vai nos ensinar que bom é esperar na palavra do Senhor. E ele aprendeu, e veja, sendo um pastor, um homem de Deus, um servo de Deus, um jovem pastor. Meus irmãos, quantas pessoas que você conhece, ou talvez você mesmo, tenha dito para dentro, não expressa nem para os outros, eu estou, meu Deus, vivendo no deserto, e eu quero lhe dizer, se você está no deserto, era o lugar onde Jesus ia muitas vezes. Jesus ia para os montes, mas ia para os desertos. Então nós devemos, irmãos, aqui não mistificar, não é procurar um deserto não aqui, uma mata fechada, não é isso não, mas o significado que tem, a aplicação é do silêncio, é do isolamento, irmãos, não isolamento social, como está sendo feito, com outros sentidos, com outros tipos de planejamento da mente humana, mas é isolamento em estar e encontrar-se apenas você e Deus. Veja o que Jesus, irmãos, eu não vejo em nada, e faz anos e anos que eu estudo a personalidade de Jesus, os milagres do Senhor. Quando passamos pela Universidade Teológica, estudamos também tudo isso, mas Jesus não precisava, como eu falei, ao centurião bastava ele dizer, eu quero que seja curado, e está curado. Mas ele foi até lá, porque ele ama a nossa companhia, mas muitas vezes nós vamos estar nessa mesma condição, no deserto. E Jesus, interessante que ele não demonizava e nem fugia do deserto. E lembre-se, irmãos, foi o primeiro lugar que ele foi conduzido pelo Espírito ao ser o quê? Batizado. Está escrito, Tendo sido batizado, foi conduzido pelo Espírito para onde, irmãos? Para o palácio? Não, para o deserto. Então, quero lhe dizer nessa noite, você que está nos escutando, participando online, ou que está aqui sentado neste templo, se você está no deserto, e eu tomei para mim, que coisa boa, porque Deus está comigo, eu não estou só. Jesus jamais nos deixará só. E ele se levantou muito cedo, era de manhã, muito cedo. Os crentes tinham esse costume, de orar, levantar-se cedo. Porque, irmãos, quanto mais cedo nós sabemos, apesar de que aqui é a capital onde o sol, como se diz, nasce primeiro, tudo fica mais claro, mas pode ver, quanto mais a madrugada está ali, eu particularmente gosto muito de estudar, de ler, até quando eu preparava, o pouco período que eu passei ensinando, era à noite que eu ficava, porque tem aquele silêncio, aquela coisa serena, que você não ouve barulho praticamente, dependendo de onde esteja, de nada. Então Jesus, ele saiu muito cedo, era ainda escuro, foi para um lugar deserto, mas continua. E é o tema desta reflexão, desse estudo. E ali orava. Não podemos, isso é uma lição que todo seminarista, todo pastor sabe, não podemos colocar na Bíblia aquilo que não está escrito. Mas pela personalidade, pelas obras de Jesus, podemos imaginar, pelo menos imaginar, o que ele pedia: poder, a misericórdia, o amor, tudo aquilo que ele demonstrou, irmãos, dia após dia, hora após hora, ano após ano, foi fruto das suas orações. Nos últimos momentos, ele orou pelos seus discípulos. Então Jesus, fosse outro, um líder religioso, mercenário, gostaria de popularidade. Jesus era popular, mas ele era um popular que eu chamo normal, não pelas propagandas veiculadas, extravagantes. Ele não era um fazedor de milagre a toque de caixa. Todo milagre que Jesus operou tinha um significado, uma simbologia espiritual. E ele falava.
e ele explicava. E aqui nós encontramos, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus nos ensinando que o deserto, longe de ser lugar de maldição, é um lugar onde Deus vai nos encontrar, onde Deus está pronto para ouvir as nossas orações. E diz, e ali orava. Eu poderia parar por aqui, fico imaginando Jesus num lugar escuro ainda, no deserto, orando, sem nenhuma perturbação. Sem nenhuma perturbação. E antes de nos adiantarmos nessa reflexão, meus irmãos, às vezes, eu quero lhes dizer, às vezes nós temos uma ilusão que as pessoas, daquela época não tinham problemas sim. Que as pessoas da época de Jesus não tinham, não sei, eu já ouvi cada comentário, parece que eram anjos na terra, sempre existiram os anjos de Deus, os seres angelicais, mas o que eu quero dizer é que cada época tem seus problemas, tinha guerras nesse tempo, tinha revoltas, tinha fome, tinha inflação, tinha revolução, tinha fofoca, tudo, meus irmãos, o que é inerente da humanidade existia, porém Deus, na pessoa de Cristo Jesus, veio a este mundo para nos redimir e para nos salvar. Mas Jesus nos deixou esse rico exemplo, orar. É por isso que eu comecei com aquele texto lá, paulino. Orai, o quê? Sem cessar. Não pare de orar. Às vezes, irmãos, nós paramos de orar. Eu acredito que o coração de Deus se entristece, porque Ele quer que peçamos, pedi e dá-se-vos-á, bata e a porta vai se abrir. Não para tudo o que nós queremos, ao nosso bel prazer, mas aquilo que nós precisamos, meus irmãos. Devemos orar. Eu também já me indaguei, questionei, porque Deus não faz tudo de maneira mais prática, no meu entendimento, mas quem sou eu para questionar a Deus? Quem somos nós? Deus não sabe o que é que o irmão vai precisar hoje, amanhã e depois da manhã, né? Era bom uma dispensa espiritual assim, né, Jorge? Mas Deus não faz isso. Eu costumo dizer que Deus não faz bênção no atacado. Até o maná que Ele mandou no deserto, irmãos, precisava ser recolhido, mas depois precisava recolher novamente, porque senão iria ficar estragado. Deus faz tudo de maneira equilibrada. E olha, irmãos, cá para nós, nós somos tão acomodados que se Deus, no momento da salvação, já desse tudo, cura, libertação, prosperidade, emprego, desse tudo, olha, eu acho muito difícil, do jeito que nós somos, nós, como humanidade, mantivéssemos aquele padrão de vida espiritual, porque a oração nos aproxima mais de Deus, irmãos, nos santifica. E a oração não muda Deus, Deus é imutável, mas a oração muda a nossa visão, nos dá mais paciência, mais amor, mais devoção, mais piedade, mais caridade na acepção da palavra, irmãos. Então vejamos aqui que belo exemplo. Jesus ia para um lugar deserto, ainda sendo escuro, e orava. Primeiro motivo para você nunca parar de orar. Se Jesus orava, você tem que orar também. Ainda, meus irmãos, no mesmo livro, Marcos, agora capítulo 6, versículo 46. Depois vamos para mais dois textos. Marcos ainda, capítulo 6. E mais um exemplo de oração. E o versículo 46. E tendo-os despedido, e você vê que é uma multidão que tinha ali, no versículo 45, foi ao monte para orar. E quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando se fosse hoje, no moderno movimento evangélico de hoje, onde eu tenho conversado com colegas pastores que dá-se muita ênfase à quantidade, mas perdemos a qualidade, a essência. E Jesus estava com a multidão. Se fosse hoje, a multidão, vou ficar aqui, aqui está bom, a multidão vai, junta mais, quanto mais pessoas tiver. Repito, meus irmãos, Jesus não buscava popularidade. Ele poderia ser, mas ele era um homem
que buscava fazer a vontade de Deus. E ele despediu a multidão, e tendo feito isso, foi ao monte para orar. Alguns teólogos dizem que Jesus, como ele podia ter um peso tão grande, sabendo que iria levar os nossos pecados, morrer na cruz do Calvário, porque ele sabia, oração. É a oração que fortalece o crente, o cristão. E a ausência de oração, meus irmãos, mata, atrofia a nossa vida espiritual. Todos os cristãos que eu tenho conhecido ao longo de minha vida, de meu ministério, que têm persistido na fé, independente de serem teólogos ou não, são pessoas de oração. São pessoas que todos os dias estão lendo a Bíblia, estão lendo o Salmo, estão lendo a palavra do Senhor, estão se apegando àquelas promessas, estão se fortalecendo na fé. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu comparo sempre Jesus, é claro, temos que comparar, mas Jesus é incomparável. Mas será que eu faria isso, irmãos? Tendo uma multidão, vamos supor, 2.000 pessoas me ouvindo, o ego, o eu, diz, fica aí mais 3, 4 horas, tem tanta gente, né, para te ouvir aí, mas Jesus disse, chega, vão embora para casa, foi para o monte orar. Sabe por quê, irmãos? Mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que a beleza de qualquer templo, mais importante do que um templo lotado, eu vou lhe dizer agora o que é a sua comunhão com Deus. Independente de onde você esteja, você pode estar aqui agora nesse templo, ainda que ele estivesse lotado, ainda que tivéssemos pessoas em pé ali para participar do culto, mas nós devemos nutrir uma íntima comunhão com Deus, meus irmãos. É isso que vai nos sustentar nesses tempos tão difíceis, tão horrendos, tão terríveis, em que as igrejas ainda têm um pouco de liberdade, mas que já está sendo cerceada. E nós sabemos que é verdade. Mas veja que Jesus, mais uma vez, nos dá um exemplo, que ele orava, foi para o monte orar, manter comunhão com o Pai. Como é difícil, irmãos, às vezes fazermos isso, sabe por quê? Primeira coisa que eu sou como qualquer pessoa, mas pouco a pouco a gente vai tirando alguns hábitos. Eu falo também, nem tudo que nós fazemos é pecado, mas às vezes é fora de hora. Às vezes a primeira informação que nós temos do dia vem de uma emissora de TV, não vem do Espírito Santo. Minha mãe vivia apavorada, porque a primeira informação que ela tinha era logo da Globo News. Aí eu dizia, minha mãe, pelo amor de Deus, vá ler a palavra do Senhor, porque se a senhora for atrás de Globo News e sei que lá News, né, e outros mais, a senhora vai ficar aí, porque uma diz uma coisa, outra diz outra, muito pelo contrário, e os irmãos sabem que estamos trabalhando com uma web rádio, mas jamais procuro veicular coisas negativas, que tire, que puxe a fé da pessoa para baixo, irmãos. Mas a nossa nutrição espiritual é que vai dizer quem vai ficar de pé ou não nesses últimos dias. E Jesus, irmãos, deixava a multidão, ao contrário de muitos líderes religiosos de hoje, deixava a multidão, depois que tinha pregado, que tinha multiplicado os pães e os peixes, ia para o monte orar, renovar as forças. Eu nunca vi, irmãos, mas eu tenho visto ultimamente esgotamento ministerial, esgotamento espiritual. E eu disse isso no grupo de pastores, que nós devemos saber o momento de começar e de parar. E essa semana fui convidado para pregar no grupo de pastores, e eu disse quais são, mediante a Bíblia, a função pastoral. Não é mostrar serviço, não é estar em todos os casamentos, todos os aniversários, tudo isso, tudo aquilo outro, é pregar a palavra de Deus, irmãos. E Jesus fazia isso. É por isso que no momento em que a multidão estava ali, e eu imagino até os discípulos como se animavam, agora vai. Aí Jesus, Deus os abençoe, ia para o monte orar, buscar a presença do Senhor. Que isso nos sirva, irmãos. Aqui tem professores, né?
e mestres da palavra, seminaristas e nós e oficiais e todos vocês, que a sua prioridade seja a comunhão com o Senhor. E aqui eu vou lhe dizer como pastor também, dentro da experiência que nós temos, não espere segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo de manhã, se você durante toda a semana não teve uma nutrição espiritual, que de repente você vai se espiritualizar, vai ficar assim como que um toque de mandrake, de varinha mágica. Não, porque a palavra de Deus não é magia, não é mágica, irmãos. É o Espírito Santo dentro de nós. Então, aquilo que nós recebemos no domingo, e é por isso que os pastores muitas vezes sofrem, né? E existe a diferença. Irmão A diz, que palavra abençoada. O irmão B, eu não entendi nada. Irmãos, sem entrarmos no mérito da questão, mas a nossa espiritualidade está até o momento em que nós conhecemos, lemos, praticamos a palavra do Senhor e participamos também na nossa vida em comunidade. Tem pessoas que deixam para ser espiritual somente no domingo, porque é o dia do Senhor. Aí eu pergunto, o sábado não é o dia do Senhor? A terça não é o dia do Senhor? E se te chamarem numa quinta-feira para expulsar um demônio? Estou sendo bem assim, estou colocando exemplo, né? Quinta-feira. Não, mas quinta-feira não é dia do Senhor, então não posso expulsar demônio. Que conversa é essa, meu irmão? A autoridade foi dada à igreja. Todos os dias são os dias do Senhor. A diferença está em nós. Se você muito se alimenta da palavra, pode ter certeza que vai se cumprir o que está escrito. Que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não poderão ou serão abalados. Isso não quer dizer que a gente vai ficar triste, não. Muitas vezes eu fico triste, muitas vezes eu choro, com certeza, mas que a força do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo virá, nos levantará. O justo poderá cair, mas o Senhor levantará. Mas se eu não conheço as promessas, se eu não conheço a palavra de Deus, meus queridos, e se eu não oro para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, eu gosto de passear pela Bíblia, irmãos, fazer aquela turnê santa. E tem tanta promessa, irmãos. Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que estiverem na palavra do Senhor, aqueles que se alimentam verdadeiramente da palavra de Deus. Mas se eu não conheço, o que é que vai acontecer? Vamos sucumbir diante das coisas do mundo. Então fique atento, irmãos. Jesus mais uma vez nos deixa um exemplo, que é tempo de orar, no deserto ou no monte. Vamos agora para Lucas, tudo sobre oração, e depois teremos apenas mais um texto. Lucas capítulo 6, versículos 12. Evangelho de Lucas 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Certa feita perguntaram a Jesus por que um jovem, uma pessoa não tinha sido liberta. Ele disse, essa casta só se expulsa por meio da oração e do jejum. Irmãos, eu acredito na oração. Eu acredito que onde estiverem 2 ou 3, e aqui tem muito mais do que 3 pessoas hoje, graças a Deus, e em casa também. Então vamos nos unir em oração. Eu acredito, irmãos, porque quando eu leio a história dos avivamentos, começou o avivamento, os avivamentos do século 17, 18, por aí vai. 3, 4 pessoas se reunindo em oração, e Deus fez a obra no país de Gales, na Inglaterra, em tantos lugares, meus irmãos. E quando cessa o avivamento, é porque a oração não está tendo ocasião. Debates tem e tantas outras coisas. Mas aqui nós temos mais um exemplo, que eu não vou nem comentar muito,
porque está tão claro. Jesus, meus irmãos, ele, observe, apenas isso eu vou falar. Ele passou toda a noite em oração a Deus. E quando desceu, o que foi que ele fez? A escolha dos 12 discípulos, que seriam seus apóstolos. Mais uma lição para nós. Você está em dúvida? Você está em dúvida? Nós temos nossas dúvidas. Eu vou, não vou, faço, não faço. E agora? É tempo de vender, é tempo de comprar, é tempo de fazer o quê? Meu Deus, o que é que eu faço agora? Quem não tem suas dúvidas durante a sua vida? Mas Jesus, irmãos, que deixa essa grande e preciosa lição para nós, jamais, ele sendo Deus, mas estava entre nós, Deus e homem, na mesma natureza, a dupla natureza do Senhor. Mas ele orava para o quê? Aqui fica subentendido, pedindo direção do Espírito Santo, pedindo orientação a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu já errei na minha vida porque eu fui no arroubo, não, porque todo mundo está indo, está fazendo, então vai dar certo. É como, meus irmãos, aquelas modas que tem que chega nas igrejas, modismo, né? Modismo. Aí todo mundo está tocando esse louvor, vamos tocar também, porque está chamando muita gente. Do jeito que vem aquela multidão, sai também depois. Modismo. Porque a igreja não deve viver de modismo, nem de moda. A igreja deve viver banhada pelo Espírito Santo, visitada e habitada pelo Espírito Santo do Senhor, conduzida, dirigida totalmente pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Jesus passou a noite toda. Às vezes, irmãos, 30 minutos de oração, a gente já quer conhecer todos os mistérios do livro do Apocalipse. Às vezes, 20 minutos de oração, a gente já quer que Deus mostre quantos filhos vai ter, quantos netos, aquela coisa. Irmãos, sem oração não há poder. E sem poder, meus irmãos, vamos passar por grande constrangimento. Porque a oração, e na oração nos humilhamos, dizemos: Senhor, precisamos de Ti. Como o rei Josafá, nós não temos força contra essa multidão que vem contra nós, Senhor. Mas vocês sabem o que aconteceu com o rei Josafá. O Senhor se manifestou mediante aquela oração e disse: amanhã vocês vão sair, mas fiquem parados, porque a peleja não é vossa, é minha. Louvado seja Deus. Mas às vezes, irmãos, eu estou tão pesado, carregando 150 quilos de fardo, sabe por quê? Eu puxo para mim aquilo que é tarefa de Deus. É difícil, irmãos. É muito difícil. Então, vamos seguir esse ensinamento da palavra do Senhor. Jesus, tudo ele fazia mediante oração. E nada ele fez sem oração. Último texto que eu quero citar nessa noite, irmãos. João 6, versículo 15. Último texto do estudo, né? Depois faremos uma citação e vamos orar. Porque não teria sentido termos uma reflexão, estudo sobre oração e não orarmos. João 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Nesse mundo materialista, nesse mundo egocêntrico, cheio de egoísmo, vão colocar Jesus como rei, mas não era o reinado do Senhor, porque ele disse para Pilatos, ele disse: o meu reino não é desse mundo. A nossa pátria, irmãos, está nos céus. E Jesus era ciente. Agora veja que tentação. Os judeus, diante daqueles milagres, né, e sempre tem os mais alvoroçadinhos, vamos colocar esse daí, já está eleito aqui, vamos fazer o concílio aqui, vai ser o nosso rei. Mas não era o rei com o reinado
dado pelo Senhor. E Jesus, olha, caiu fora e diz a palavra, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Meus irmãos, você tem seu monte? Pode ser em casa. Uma vez eu ouvi um testemunho, vou concluir com esse testemunho, falar mais rapidamente outra coisa e vamos orar. Eu ouvi um testemunho, meus queridos, de um rapaz que tinha se convertido ao Evangelho, tinha sido tão perseguido dentro de casa, mas tão perseguido, não podia orar no quarto, não podia orar na sala, incômodo nenhum. Sabe o que é que ele fazia? Ele deu testemunho, orava na hora de tomar banho, no banheiro. E ele deu esse testemunho chorando, irmãos. Ele dizia, o único lugar que minha família me deixava em paz era quando eu me trancava no banheiro e eu ficava ali. E às vezes as pessoas até batiam na porta, ei, que banho é esse que demora? E ele estava lá, ele deu, meus irmãos, chorando. Porque ainda hoje tem famílias, tem pessoas que fazem isso, que perseguem. Sabe que tem um cristão numa casa e bota o som bem alto para perturbar. Mas, irmãos, é necessário que cada um saiba como se conduzir no deserto, quando estiver no deserto, e tenha certeza que nesse deserto Deus há de te abençoar, e tenha seu monte. Aquele momento que você desliga, que poucos fazem isso, mas que tira. Graças a Deus que eu já estou ouvindo de algumas pessoas que diz, pastor, um dia na semana eu desligo o celular, só se houver um eclipse, uma coisa aí, só se Jesus voltar, mas eu desligo, porque é aquela velha história, irmãos. Notícia ruim ou boa, ela vem depressa. Né? E a gente tem que aprender. Ontem eu confesso aos irmãos, ninguém fica com raiva não, mas quando eu soube dessa pane, no Instagram e nas redes sociais, eu disse, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E não é porque, irmãos, é porque a gente tem que ser independente disso. Nós devemos ter o nosso monte. Dizem que lá onde João Wesley morou, o metodista, o pai do metodismo, que história linda. A casa dele, muito simples, mobiliada, mas tá as marcas do joelho dele, que ele orava. Ah, é porque ele vivia no século XVIII, pastor. Mas tinha tecnologia daquela época, tinha. Tinha sim, irmãos. Não adianta a gente fazer uma comparação de uma época com outra. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, será homem ou mulher de Deus em qualquer época, em qualquer estação. Então, Deus, a quem muito deu, muito vai cobrar. E Deus vai cobrar mais dessa igreja. Pode ter certeza do que a igreja do século passado, que não tinha tanta tecnologia. A quem Deus muito dá, Deus muito cobra, irmãos. E um seminarista foi lá e viu as marcas do joelho de João Wesley. Às vezes, irmãos, nós oramos 3 minutos, correndo, suando para chegar na igreja, e ainda chegamos atrasados no domingo, né? Aí, eu cumpri o meu dever, a minha obrigação. Misericórdia, irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que você receber domingo aqui nessa igreja, vai ser aquilo que você plantou durante toda a semana, pode ter certeza disso. Amém, meus queridos? Vamos aprender com o Senhor. E realmente, para que você fique no seu coração, eu quero somente citar, para que você saia mais animado a orar. Não é somente ser ouvinte, mas praticante da palavra. E você que está em casa, vamos orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Onde está escrito? Tiago. A oração de um justo. Ah, mas eu não sou profeta, mas é um justo. Ah, mas eu sou só um seminarista, é um justo. Ah, eu sou só um pastor, é um justo. Eu sou um jovem, é um justo. Deus não vê idade, Deus não vê escolaridade, Deus não vê se é homem, se é mulher. Deus vê o coração da pessoa, meus irmãos. E diz aqui a oração de um justo, feita por um justo. Então eu posso orar. Pode muito em seus efeitos. O que é que nós estamos esperando para orarmos, meus irmãos? Mas pelo Brasil, pelo Irã, pelo Iraque. Aqui eu posso carregar a Bíblia no meio da rua, lá no Irã, lá no Iraque. As nossas irmãs estão sofrendo perseguição. Eu recebo também a revista Portas Abertas. Vamos orar, vamos interceder, porque, irmãos, em breve
A liberdade que a igreja ainda tem, no mundo todo será cesseada. E nós devemos reter esta palavra em nosso coração. Porque podem tirar até o livro físico, mas não a mensagem espiritual para aqueles que durante sua vida leram. Não como um livro qualquer, mas como a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos ter aprendido de uma maneira, como eu disse, não é um estudo profundo. Não, irmãos, mas tem profundidade. É oração. Não é eloquente, mas se teve eloquência, é a eloquência do Espírito Santo. Eu convido todos a ficar de pé nesse instante. Vou dar os avisos aqui, perguntei ao nosso irmão, que quinta, claro, culto doutrinário, e sábado é culto rosa, né? É o culto das irmãs. É a primeira vez que eu escuto essa palavra, não, mas tem o mês rosa, mês isso, né? Glória a Deus. Então, no sábado, culto rosa, viu? Culto rosa para as irmãs. Como? Não. Quem é limpo de mão e puro de coração para o reino do céu? Quem é limpo de aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, justificados em Cristo Jesus. Se eu entendi bem, né? O que perguntou. É isso? Salmo 15. Certo. Tem o Salmo 15. Aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo. Porque ninguém é justo por si mesmo, mas justificados em Cristo Jesus. Não por justiça própria, mas pela justiça que é imputada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu creio que é isso que o amado irmão perguntou e que espero que tenha sido respondida. Grato pela ajuda, irmão. É verdade. Tem muito a ver com o Salmo 15. Vamos orar, meus irmãos? E não falta motivo, né? Saúde, Brasil, inflação. Tudo isso, irmãos, está acontecendo. Tudo. Vamos orar. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Eu não vou perguntar aqui quem é justo, mas justificados em Cristo, todos nós somos. Vamos orar. Em seguida estaremos sendo despedidos. Amém? Senhor nosso Deus eterno Pai que estás nos céus, damos-te graças, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração a Ti, de oração, de estudo da Tua palavra, meu Pai, desta reflexão. Não foi um estudo profundo, Senhor, teologicamente falando, mas um estudo que procuramos trazer aqui, meu Pai, os benefícios práticos, Senhor, os benefícios de uma vida de oração, meu Pai, porque o Brasil está chafurdando, meu Pai, está numa situação, ó Deus, de um lamaçal terrível, Senhor, de pecado, ó Deus, não é de liberdade, mas de libertinagem, e nós pedimos porque há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo, meu Pai. Envia ainda, meu Pai, um avivamento sobre este país, um avivamento sobre o Teu povo, um avivamento sobre os Teus filhos, meu Pai. Eu rogo por cada família aqui representada e por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que o Teu bom Espírito os visite, meu Pai. Ó, meu Deus, e como João falou, que os seus votos é que houvesse prosperidade, saúde, assim como vai a tua alma, ou seja, prosperidade, Senhor, na nossa vida, meu Pai, porque aqui todos trabalham, ó Deus, todos, quem tem ministério, quem não tem um ministério, mas todos nós trabalhamos, Senhor, ó Deus, e digno é o trabalhador do seu salário, mas estamos vivendo num país, Senhor, onde aumenta o desemprego. Deus tem misericórdia, meu Pai, cuida da alma dos teus, Senhor, cuida da saúde física e da saúde espiritual, meu Pai, porque nós cremos que Tu poderás mandar um avivamento ainda sobre esta terra, meu Pai, um avivamento da palavra, não é avivamento da moda, não é avivamento desses pseudo-louvores, Senhor, que vem somente para balançar a igreja, para agitar. Não precisamos disso, nós precisamos do poder, da ação, da unção do Teu Espírito Santo. Abençoai o corpo de oficiais desta igreja, abençoai o nosso pastor,
Abençoai todas as famílias, Senhor, que aqui se reúnem, e aqueles que estão afastados, Senhor, porque estão, meu Deus, que possam voltar, porque a tua palavra diz, Senhor, não deixando de congregar-nos, meu Pai. Oh, meu Deus, traz com as cordas de amor eterno, meu Pai, porque aqui se prega a tua palavra em espírito e em verdade, meu Pai. E tu estás à procura de homens e mulheres cujo coração seja plenamente, Senhor, satisfeito, ó Deus, e, ó Deus, voltado totalmente para ti, meu Deus. Dá-nos uma noite de paz, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e que a cada culto nós possamos, Senhor, te apresentar e nos apresentarmos, Senhor, num culto mais sublime, mais santificado, meu Pai, não mais bem elaborado, mas santificado pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é aquilo que ilumina os nossos caminhos, Senhor. Nos livra e nos livre de todo o mal, Senhor. Mais uma vez eu te peço, pela minha família, por cada família aqui representada, por cada um que já entrou por essas portas, Senhor. É tempo de orar, Senhor, para que os desviados voltem, para aqueles que estão tropeçando, Senhor, retornem à tua casa, meu Pai. Fica conosco. Graças te damos pelo pão de cada dia, pela roupa, pelo transporte, por cada bênção, porque nada nós merecemos e tudo nós recebemos de ti, Senhor, pela tua graça inefável. Sê conosco, nos dê uma noite na tua presença e que nos cultos que vamos ter ainda, na quinta, no sábado e no domingo, e que nos outros dias que não tivermos culto, mas que possamos dar testemunho de que Cristo em vós, a esperança da glória, Senhor, que Cristo verdadeiramente habita em cada coração. Graças te damos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.